gente! Aleluia, aleluia! Gente, chegamos ao último episódio da temporada Mulheres Superpoderosas neste domingo, mas eu não posso começar sem antes elogiar o PPU e todos nós que abraçamos a causa do Outubro Rosa, essa campanha tão linda que salva vidas. A intenção do Outubro Rosa é lembrar as mulheres da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, também do colo de útero. Mulheres, se cuidem, mulheres, previnam-se, mulheres com histórico familiar, cuidado redobrado, porque este mundo precisa de mulheres fortes, mulheres ancoradas na rocha, porque a gente deixa tudo mais colorido, a gente deixa tudo mais bonito, é ou não é? A gente deixa tudo mais perfumado e tudo muito mais cor-de-rosa, amém? Podem se sentar, por favor. Eu quero dividir com vocês um detalhe que me chamou muito a atenção nos 2 episódios anteriores. As mulheres escolhidas foram mulheres que não tiveram seus nomes citados na Bíblia. E além de não terem os seus nomes citados na Bíblia, elas eram reconhecidas pelo seu problema, pelo seu sofrimento, pela situação pela qual estavam passando. Quem acompanhou os 2 episódios anteriores, para eu saber? Ótimo. Eu acredito que vocês também tenham feito essa observação. No primeiro domingo, a Bárbara falou sobre a mulher do fluxo de sangue. E no segundo domingo, a Carol falou sobre a mulher samaritana, a mulher do poço. E por que o fato dessas mulheres não terem seus nomes destacados me chamou tanto a atenção? Você pode falar assim, poxa, Renata, mas elas tiveram um encontro breve com Jesus. O encontro que elas tiveram com Jesus foi muito rápido. Talvez essa seja a explicação mais óbvia que a gente encontra para entender esse fato. Mas a verdade, gente, é que na antiguidade, o nome retratava a autoridade daquela pessoa naquele lugar. Ter um nome retratava a influência daquela pessoa em meio ao seu convívio social. Na cultura egípcia, eu vou trazer um fato interessante para vocês, eles acreditavam que as pessoas só morriam definitivamente quando não tinham mais os seus nomes lembrados, quando seus nomes eram esquecidos. Nós estávamos assistindo um documentário esses dias que contava a história de um faraó obcecado por ser imortal, de certa forma. Então, quando ele ordenou que sua tumba fosse construída, ele ordenou também que o seu nome fosse talhado, fosse gravado por todos os lados. Porque desta forma, todos que fossem visitar aquela tumba falariam o seu nome e ele jamais seria esquecido. Isso acontece até hoje. Turistas vão até o Egito e, quando visitam esse lugar, acabam lendo o que está escrito na parede. E, pelo jeito, este faraó conseguiu o que tanto queria. Na cultura judaica, o significado do nome tem ainda um sentido muito mais profundo, porque o nome definia também o caráter da pessoa. Por exemplo, Abraão, pai de multidões. Jacó, o usurpador, Deus teve que trocar o nome de Jacó para Israel, que significava o homem que lutou com Deus, o homem que esteve face a face com Deus, e aí por diante. Nós vamos encontrar vários exemplos como esses na Bíblia. Então, buscando um sentido, buscando um porquê dessas mulheres que têm a história falada até hoje, literalmente até hoje estamos falando sobre elas, por que essas mulheres não tiveram seus nomes ali, inseridos na Bíblia, inseridos na palavra de Deus? Para isso, eu quero apresentar a nossa personagem de hoje, a mulher pecadora. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 7,
nós vamos ler o versículo 37. Lucas 7, versículo 37. Diz assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, no 38, e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Antes de tudo, antes de falarmos sobre essa mulher pecadora, como ela foi designada, a gente precisa montar o cenário dessa situação. Jesus estava sendo já reconhecido por toda a Judéia e por toda a região. Ele já tinha feito milagres, por exemplo, ele já tinha curado leproso, ele já tinha curado paralítico, ele já tinha curado a mão mirrada de um homem em pleno sábado. E isso era uma afronta aos fariseus que defendiam com unhas e dentes as leis de Moisés. Ele já tinha até ressuscitado um morto. A fama de Jesus já tinha se espalhado por toda aquela região. Só que quando alguém de origem muito humilde começou a ter certo destaque, é normal se levantarem alguns inimigos. E entre esses inimigos de Jesus estavam os fariseus, que não concordavam com as atitudes de Jesus e que viam Jesus com maus olhos. Então Jesus chega numa cidade e ele é convidado, ele recebe um convite para participar de um jantar na casa de Simão, que nada mais, nada menos era um fariseu. Quando um judeu convidava outro judeu para ir na sua casa, para jantar na sua casa, isso demonstrava que o convidado tinha a admiração e o respeito da parte de quem o convidou. E esse convidado era recebido com algumas honrarias. Inclusive, era tradição montar essa mesa de jantar num lugar bem acessível da casa, para que as pessoas que estivessem passando por ali pudessem entrar sem nenhuma barreira, sem nenhum empecilho, e ouvissem e pudessem ouvir o que aquele convidado tinha para falar. Então, nós temos o seguinte cenário montado: Jesus chega nesta casa de Simão, o fariseu, não é recebido de forma especial, não é recebido de forma diferenciada, e ele se senta à mesa. As mesas eram baixas, não tinham cadeiras, e ele se senta à mesa. E eu imagino que aquele lugar já tinha algumas pessoas que não tinham a intenção de aprender com o que Jesus tinha a ensinar. Pelo contrário, pessoas que tinham a intenção de colocá-lo contra a parede. Pelo menos o que a gente pode deduzir lendo o texto completo. Então eu imagino Jesus sentado na mesa, cercado de pessoas que não o conheciam verdadeiramente. Ponto. Temos o nosso cenário montado. Conseguiram imaginar? Agora a gente pode falar desta mulher pecadora. Mas antes eu preciso pincelar rapidamente como era a estrutura social daquela época. Mulheres tinham um papel inferior, mas muito inferior ao do homem. Elas basicamente serviam para se casar e para ter filhos. E qualquer motivo podia ser um motivo para que o marido desse a carta do divórcio à sua esposa. As mulheres solteiras dependiam completamente do seu pai e, na falta do seu pai, dos seus irmãos. As mulheres casadas dependiam totalmente e exclusivamente
dos seus maridos. Então, o que é que vocês acham que acontecia quando uma mulher recebia a carta de divórcio? Quando uma mulher era largada à própria sorte? Ela precisava sobreviver de alguma maneira. Vocês concordam comigo? E talvez o meio mais acessível era a prostituição. Nós não temos a história pregressa dessa mulher, né? Eu pincelei a situação da época para que a gente tentasse compreender um pouquinho melhor a atitude que nós lemos em Lucas 7, no capítulo 37 e 38. Então nós temos essa mulher, né, pecadora, que nada mais é do que uma forma sutil de falar que aquela mulher era uma prostituta. De alguma forma, a mensagem de que Jesus estava naquela cidade, estava próximo a ela, chegou até ela. Eu imagino que alguém chegou para ela e falou assim: você sabia que Jesus, sabe aquele Jesus que está fazendo milagres, que está fazendo maravilhas, que está curando, que está ensinando? Sabe aquele Jesus que fala sobre um reino justo, o reino de Deus? Então, ele está na casa de Simão, você acredita? E eu imagino que o coração dessa mulher disparou. Sabe quando a gente tem curiosidade e vontade de conhecer alguém muito especial, nosso coração acelera, bate mais forte? E ela deve ter pensado: nossa, eu preciso conhecer Jesus pessoalmente. Eu preciso conhecer esse Jesus que as pessoas tanto falam. Então eu já sei, eu tenho que levar um presente. O que será que eu tenho de mais valioso? O que eu tenho de mais valioso? Eu não tenho nada valioso. Então ela pega aqui, ó, no seu colar. As prostitutas naquela época usavam um colar com perfume. E elas tinham livre acesso a essas festas. As pessoas comuns e as prostitutas poderiam entrar nesses jantares. E uma forma que as prostitutas tinham para que os homens identificassem, era o uso desse colar perfumado. Então eu imagino que ela pegou nesse colar e falou: já sei. O que eu tenho de mais valioso é esse perfume. E daí a outra pessoa pode ter falado assim: você tá maluca? Esse perfume vale mais do que quase um ano do seu trabalho. Como que você vai entregar assim para alguém que você não conhece? E eu acho que ela olhou para aquele vaso de alabastro. Vaso de alabastro é um vaso redondinho com um bocal afunilado. Ela deve ter olhado para aquele vaso e falado: mas a pessoa que vai receber este presente vale cada centavo. A pessoa que vai receber esse presente vale a pena. Então ela pega aquele vaso e vai caminhando até a casa de Simão. E como uma boa mulher, eu acho que todas vocês vão concordar comigo, ela deve ter pensado em todas as possibilidades. O que poderia acontecer naquele encontro com Jesus? Ela poderia estar pensando assim: será que ele já ouviu falar de mim? Será que já falaram para ele quem eu sou e como eu vivo? Será que ele vai me receber bem? Será que ele vai me desprezar como a maioria das pessoas fazem? E ela deve ter ido caminhando e pensando em todas as possibilidades. Mas essa mulher, ela tinha um objetivo, ela tinha um foco. E nada poderia distraí-la naquele momento. Ela deve ter entrado naquela casa, visto algumas pessoas, mas o foco dela era Jesus. O objetivo dela era encontrar Jesus. Então ela avista Jesus sentado naquela mesa. E por mais que ela tentasse recuar, a presença de Jesus funcionava como um imã para o coração daquela mulher. Cada passo que ela dava, ela era mais atraída em direção a Jesus.
Então ela chega aos pés dele. Ela se ajoelha aos seus pés. Eu imagino Jesus ajoelhado, com os pés meio lateralizados. E ali ela percebe que o que ela tinha de mais valioso, aquele perfume, não era valioso o suficiente. O que ela tinha de maior valor, perdia o valor na presença de Jesus. E se você estivesse na pele dessa mulher, se você tivesse um encontro real com Jesus. Quando eu estudava essa mensagem, me veio à mente uma música de um filme, a música tema de um filme. A versão em português é do Diante do Trono. O nome desse filme é I Can Only Imagine. E quando eu me coloco na pele desta mulher, imaginando a minha reação diante de Jesus, eu só conseguia pensar na letra desta música, que fala assim: cercado de sua glória, o que eu vou sentir? Gente, vou precisar cantarolar, porque senão eu perco a letra. É mais ou menos assim: cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que vou cantar? Ou de joelhos vou cair? Vou gritar em sua presença? Ou de joelhos vou ficar? Cantarei, aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Você pode imaginar como é estar na presença de Jesus, de corpo, alma e espírito, sem reservas? Eu não sei como eu vou reagir. Eu não sei se eu vou chorar, eu não sei se eu vou dançar, eu não sei se eu vou ficar em silêncio. Mas o que eu mais desejo para mim e para você é que quando chegar neste dia, a gente possa reconhecer quem Jesus é. A gente possa perceber e identificar que Ele é aquele Jesus que nos salvou. Ele é aquele Jesus que nos redimiu. Eu quero conhecer Jesus e eu quero ser reconhecida por Ele. É o meu desejo para mim e para você. E naquele momento, quando aquela mulher fica largada ali aos pés de Jesus, ela descobre o seu superpoder. Ela tem o superpoder da adoração. Ela percebe que aquele perfume perdeu completamente o valor. Se ela entregasse apenas aquele perfume, seria uma adoração superficial. Mas ela queria de alguma forma mostrar a importância que Jesus tinha na vida dela. Adoração superficial. Jesus merece uma adoração profunda, uma adoração sem reservas, uma adoração inquestionável. Aquele perfume podia ser muito valioso para ela, mas diante de Jesus, ela percebe que essa adoração não poderia ser só exterior, não poderia ser só com algo que ela tinha, mas essa adoração precisava vir de dentro, sabe? De dentro para fora, do interior para o exterior. Um vaso com perfume não era suficiente. E então aquela mulher derramada aos pés de Jesus,
ela percebe que o melhor que ela poderia dar a ele era o seu coração. Às vezes, nós estamos com o coração super feliz, cheio de gratidão pelas bênçãos que recebemos. Mas às vezes o nosso coração está triste, o nosso coração está apreensivo, o nosso coração está com medo, está inseguro. E ao invés de nós nos derramarmos na presença daquele que tudo pode resolver, a gente se afasta, num ato de autodefesa. Como se Jesus já não tivesse esquadrinhado os nossos corações e soubesse por tudo que estamos passando. Aquela mulher entregou o seu coração, entrou num patamar de adoração diferente, adoração profunda. Como está o seu coração? Como você tem chegado na presença de Deus? Você tem entregado tudo que te aflige ou você tem escondido? E ela começa a chorar. E eu imagino assim, Jesus olhando para ela com aqueles olhos cheios de amor que constrange, sabe? E acho que quanto mais ele olhava para ela, mais ela chorava. E então ela percebe que ela molhou os pés de Jesus. E agora, como secar os pés de Jesus? Então, sem pensar duas vezes, ela solta os seus cabelos. Gente, isso era inadmissível para uma mulher judia. Mas ela solta os seus cabelos. E ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E ela beija os pés de Jesus. Ela não para de beijar os pés de Jesus. E para finalizar, ela perfuma. Ela usa aquele perfume para ungir os pés dele. Adoração profunda. Adoração que vai além do que nós temos. Porque ela é o que nós somos. E é claro que quando alguém que não conhece Jesus verdadeiramente, assim como nesta história, acaba criticando essa atitude. Porque a palavra nos conta que enquanto aquela mulher chorava e beijava os pés de Jesus, Simão, o fariseu, aquele que tinha feito o convite para que Jesus fosse jantar na casa dele, falava sozinho. Eu não sei se ele falava sozinho ou se ele falava em pensamento, mas a palavra diz que ele fala assim: olha só, esse aí não é profeta coisa nenhuma, eu já sabia. Porque se ele fosse profeta, ele saberia quem que é essa mulher aí, quem é essa mulherzinha aí que está beijando os pés dele. E daí Jesus, né, cheio daquela paz, cheio daquele amor, cheio daquela paciência que só ele tem, fala assim: Simão, vem aqui, quero falar rapidinho com você, quero falar uma coisa bem importante. Você está vendo essa mulher aqui? Então, ela está fazendo tudo o que você deveria ter feito. Quando eu cheguei na sua casa, você deveria ter me recebido com água para que eu pudesse lavar os meus pés. E agora essa mulher lava os meus pés com lágrimas. Você, Simão, deveria ter me recebido com um beijo. Mas é essa mulher que beija os meus pés sem parar. Simão, você deveria ter me ungido, assim como a tradição manda. Mas é essa mulher que unge os meus pés com esse perfume. Então Jesus olha para aquela mulher e fala: vá, os seus pecados foram perdoados. Vá, é como se ele falasse assim: agora deixa comigo, agora eu resolvo. Talvez na cabeça dela era: Jesus, as pessoas lá fora não sabem o que aconteceu comigo aqui.
As pessoas vão me ver com os mesmos olhos de antes. Mas Jesus fala, vá. Deixa comigo. Deixa comigo porque eu tenho o seu coração. Aquela mulher, ela sabia quem ela era. Mas ela sabia quem Jesus era. Quando a gente sabe quem a gente é, mas não conhece Jesus verdadeiramente, a nossa adoração fica limitada. Agora, quando a gente reconhece quem a gente é, quando a gente realmente se coloca no nosso lugar, e a gente conhece este Deus que pode todas as coisas, o que eu sou perde totalmente a importância. Adoração profunda, adoração sincera. Aquela mulher chegou aos pés de Jesus sendo pecadora. Aquela mulher chegou aos pés de Jesus com um histórico de vergonha. Mas aos pés de Jesus, ela ganhou uma nova identidade. Ela passou a ser adoradora. Ela ofereceu o que estava dentro. Ela ofereceu o que era mais valioso para Ele. Gente, essas mulheres sem nome nos ensinam tanto. E me ensinaram muito ao longo desses 3 episódios. Elas tiveram um rápido encontro com Jesus, isso é verdade. E como eu falei, talvez essa seria a explicação mais simples do porquê seus nomes não têm nenhum destaque na palavra de Deus. Mas se a gente pegar essa informação e a gente levar essa informação a um patamar espiritual, a um nível espiritual, esse fato ganha um sentido muito mais especial. Muito, mas muito mais especial. É que aquelas mulheres, naquele momento que tiveram seu encontro com Jesus, elas deixaram de ser protagonistas da sua própria história. Elas não precisaram ter nenhum prestígio social, elas não precisaram ser nenhuma influencer, elas não precisaram ter nenhum destaque naquela sociedade, elas só precisaram ser quem elas eram, sendo a verdade mais nua e mais crua. A mulher do fluxo de sangue, doente há 12 anos, a mulher samaritana do poço, uma bagunça emocional, tantos maridos. Esta mulher prostituta, sem nenhuma esperança, era o que elas eram e era o que elas entregaram para Jesus. Elas permitiram que Jesus assumisse o papel que Ele deve assumir na minha e na sua vida, o papel principal, o papel de protagonista. Que a gente seja como essas mulheres sem nome. Que a gente possa dar ouvido aos ensinamentos de Jesus como a mulher do poço. Que a gente possa crer no poder de Deus como a mulher do fluxo de sangue. E que a gente possa adorá-lo com corpo, alma e espírito, entrando numa adoração profunda em todo o tempo. Que a gente não busque o protagonismo da nossa vida, mas que a gente possa sempre encontrar esse lugar secreto, esse lugar de encontro com Jesus, esse lugar onde as coisas acontecem, este lugar onde há transformação, onde há mudança, onde há adoração. Que a gente seja como essas mulheres sem nome e que a gente o busque nesses lugares de encontro, entregando o nosso coração sem nenhuma reserva, porque Ele nos ama, Ele sempre nos amou e Ele sempre nos amará incondicionalmente.
E só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos moldar e nos fazer como um vaso novo. Que naquele grande dia, o dia em que estivermos face a face com Jesus, Ele possa nos chamar pelo nome. É só isso que deve importar pra gente. Que Ele nos conheça e que Ele saiba o nosso nome. Amém?